Carlos Augusto e senhora, em nome do Senhor, eu salvo as demais autoridades que se fazem presentes aqui na nossa Assembleia. É muito bom nós podermos nos reunir nessa noite, vivendo esse mês de agosto, que para a Igreja Católica aqui no Brasil é um mês temático, é um mês vocacional, é um mês que a Igreja nos convida a fazermos uma reflexão a respeito da nossa vocação. Vocação é um chamado. Nós somos chamados para realizar alguma coisa no mundo. E a gente precisa responder sim, porque somos chamados. Ninguém veio ao mundo para não fazer nada. Aqui estamos porque Deus tem um plano de amor para conosco. E Ele nos chama a uma missão. E se Deus nos chama, nós precisamos nos colocar a serviço dele. Mas para que possamos nos colocar a serviço de Deus, nós precisamos responder uma pergunta fundamental: quem sou eu? Você já fez essa pergunta para você? Quem sou eu? E essa pergunta é que nos ajuda, a resposta dessa pergunta é que nos ajuda a se situar no mundo em que vivemos. Quem sou eu? Aí você vai se encontrando como pessoa. E na medida que você vai se encontrando como pessoa, você vai buscando caminhos para a sua realização como pessoa humana. Ou é o caminho do matrimônio, ou é o caminho da vida sacerdotal, da vida religiosa, ou é o caminho de você casar ou não, mas na sociedade você ter um papel de construção de um movimento. E na comunidade igreja, a resposta desse quem sou eu é muito importante. Porque eu preciso encontrar um espaço dentro da igreja. Aí eu vou me sentindo como um cristão que tem uma missão na igreja. Mas para que essa resposta, quem sou eu, seja realmente uma resposta bem clara, bem esclarecida, e essa resposta ela não é uma vez só, ela é uma resposta que deve ser dinâmica, nós sempre devemos estar nos perguntando, quem sou eu? Mas para a gente ter clareza dessa resposta, nós precisamos responder uma segunda pergunta, e que é mais importante do que a primeira. Não é mais importante, desculpe. A segunda pergunta, ela dá a clareza para a primeira pergunta. A primeira, quem sou eu? A segunda, as leituras de hoje apresentaram para nós. Quem é Jesus? Essa é a segunda pergunta. Quem é Jesus? Porque não adianta eu responder quem é Jesus, se primeiro eu não responder quem eu sou, não é? Então, quanto mais você responder quem eu sou, mais eu vou entender quem é Jesus, e mais Jesus vai iluminar a minha vida. Quem é Jesus? Nós só vamos responder quem é Jesus pela fé que temos. Quem não tem fé não consegue responder quem é Jesus. A nossa resposta, ela fundamenta na nossa fé. E assim nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus estava a caminho de Jerusalém. E no meio do caminho, literalmente falando, no meio do caminho, Jesus parou na cidade de Cesareia de Filipe. E ali ele fez uma pergunta para os seus discípulos: que dizem o povo aí fora que sou eu? Aí os discípulos falaram, uns dizem que é Elias, outros falam que é João Batista. O povo não estava errado. Eles estavam vendo Jesus
como mais um profeta. Aí Jesus faz uma pergunta direta aos discípulos: e para vocês, quem sou eu? E para vocês, quem sou eu? É muito fácil quando alguém pergunta para nós sobre o outro. A gente às vezes se esconde atrás da resposta, né? Eu não sei, eu acho que é assim. Eu não sei, eu penso que é fulano. Mas quando a pergunta é direta: e para você, quem sou eu? Isso mexe dentro de nós. Foi o que aconteceu com os discípulos. E um dos discípulos, Pedro, vai dar a resposta: tu és o Messias, o Filho de Deus. Muito mais do que aquilo que as pessoas falaram, que ele era um profeta, que ele era João Batista. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Em seguida, o que Jesus vai dizer para Pedro? Jesus não correu e deu um abraço e falou: parabéns, Pedro. Mas o Evangelho não fala assim. Jesus disse: não foi a carne que revelou, e sim meu Pai que está no céu. Olha que beleza isso. É um dom. Para responder quem é Jesus, lembra? Nós só vamos responder quem é Jesus pela fé. Então, para responder quem é Jesus, nós precisamos do dom da fé. E quem nos dá o dom da fé é Deus. É Deus. E nós precisamos estar sempre unidos a Deus, em sintonia com Deus, através da nossa vida de oração, através da nossa vida de igreja, na nossa comunidade, através da caridade, por meio da palavra de Deus. Precisamos estar sempre unidos para crescermos na fé. E quanto mais crescermos na fé, mais nós vamos responder quem é Jesus. Não é uma resposta acabada. É uma resposta dinâmica. Ela vai crescendo, porque a nossa fé vai crescendo. Mas tem um preço. Responder quem é Jesus significa abraçar Jesus. E quem abraça Jesus, abraça a cruz. Abraça a cruz de Jesus. Nós não abraçamos Jesus sem a cruz. Abraçamos Jesus, mas nós abraçamos a cruz. Por isso, responder que Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, é olhar para a cruz. Lá está ele na cruz. E o que significa a cruz de Jesus? Sofrimento, dor, amor. A cruz de Jesus significa serviço. Por isso, quanto mais nós respondermos quem é Jesus, quanto mais abraçarmos a cruz de Jesus, mais nós iremos nos colocar a serviço uns dos outros. E assim, nós vamos fazer uma terceira pergunta. Uma terceira. Que dizem os outros a nosso respeito como igreja? Que dizem os vizinhos a respeito dos cristãos desta comunidade, igreja de Cachoeira de Minas? Que dizem eles? Você já procurou saber? Às vezes a gente não gosta de saber da verdade, não, né? Não é mesmo? Às vezes é preferível não ficar sabendo do que fica do jeito que está. Mas a gente precisa se perguntar: o que diz meu amigo de trabalho, meu colega de trabalho, a respeito da minha vida de cristão, de igreja? É isso que vai nos fazer compreender quem sou eu, a nossa coração. Quem é o Deus que nós amamos? E
estamos respondendo que Jesus é o nosso Deus? Pedro respondeu, mas você e eu precisamos responder no dia a dia. Ora, se a cruz de Jesus é o sacrifício dele, é o serviço dele, na cruz de Jesus nós enxergamos o grande poder de Jesus. O grande poder. Qual foi? A nossa salvação. Esse é o grande poder de Jesus. E por falar em poder, você prestou atenção na primeira leitura? A primeira leitura usou o símbolo para falar do poder, o símbolo da chave. E depois no Evangelho, Jesus vai falar também. A chave tem o símbolo do poder. Não é assim conosco também? Quando que você recebeu a chave da sua casa? Para você entrar e sair livremente. Com que idade você tinha quando você recebeu a chave da sua casa? Com que idade você dá a chave da casa para o seu filho ou a sua filha? O que vai significar isso? Ter a chave vai significar eu ter poder, eu ter liberdade de ir e vir, eu chegar em casa a hora que eu quiser, não é mesmo? Ninguém vai ficar preocupado se eu cheguei de madrugada, se eu não cheguei, tem a chave, vou precisar chamar. Eu já cheguei dentro. Então a chave é o poder que nós temos. O profeta Isaías, na primeira leitura, ele vai acusar o administrador do rei, que ele tinha a chave. E ele começou a administrar para o interesse próprio dele. E o profeta vai acusá-lo. Ele estava errado. Hoje, nós temos uma chave. Você e eu. Nesses dias que nós estamos vivendo no nosso país, nós temos uma chave. Temos um poder. É esse mesmo que você está pensando. É o seu voto. Este é o grande poder que nós temos. É a grande chave. É a grande chave. E nós precisamos usá-lo bem. Esta semana, os meios de comunicação estão apresentando para nós aqueles que se colocam como candidatos para governar o nosso país, governar o nosso estado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atentos e conhecê-los, ver qual é o programa de vida, conhecer a vida deles para ver se eles estão com a ficha limpa ou se estão com ficha suja. Precisamos conhecer para a gente usar o nosso poder. O seu voto é um poder. E você precisa usá-lo bem. E deverá usá-lo para com aquele que tem um programa de vida que vai melhorar a nossa vida. Olha o profeta dizendo para nós: cuidado com aqueles que usam o poder para o interesse próprio e não traz qualidade de vida. Então nós precisamos aproveitar esse tempo, ter o conhecimento desses candidatos para usar bem desse poder que temos. É muito importante. Então nós vamos levar para casa o quê? Quem sou eu? Guarde isso. Fica conversando com você mesmo nessa semana. Quem sou eu? Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? O que dizem os outros da nossa comunidade, igreja? E como eu vou usar o meu poder, que é o meu voto, nas eleições desse ano? São João Batista, ele respondeu quem ele era. Vocês conhecem a vida de São João Batista, né? Mas ele conseguiu com tanta clareza entender quem ele era e qual era o papel dele, que as pessoas começavam a confundi-lo com o Messias. Ele disse: não sou eu.
não sou eu. Olha, quando eu falo não sou eu, significa que eu sei quem eu sou, não é? Não sou eu não sou digno de desamarrar as sandálias de seus pés. Esse é o nosso padroeiro, São João Batista. Tinha clareza em quem ele era, tinha clareza da sua missão, e na sua humildade ele se colocou a serviço de Jesus, a serviço de Deus, a serviço do plano de Deus, que era preparar os caminhos do Senhor. Quanto mais você ter clareza de quem é você, mais você vai preparar os caminhos do Senhor, e mais você vai responder que Jesus é seu Senhor. Amém.